Bom dia, paz de Deus esteja com você, esteja conosco nessa nova manhã. E nós vamos ler mais uma vez hoje na Palavra de Deus, buscar na Palavra de Deus algo que possa, sim, fazer de alguma forma a diferença, ou trazer uma inspiração, trazer um alívio. Sim, Deus vai falar com cada um de nós. Obrigado, Pai, pelo novo dia, obrigado pela nossa vida, pelo privilégio de podermos estar aqui, de podermos estar talvez assistindo ou ouvindo a palavra de Deus, que essa palavra hoje também possa estar tocando no nosso coração, tocando nas nossas vidas, que a gente possa estar aprendendo, colocando em prática essa palavra, Senhor, e a leitura de Deus hoje possa estar falando conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou começar então com Hebreus 11, 31, um versículo bem curtinho, onde nós lemos que, pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo-os em paz os espias. Raabe, nós vamos agora então ler um pouco a história de quem foi essa mulher e por que ela aparece aqui em Hebreus como sendo citada aqui como uma heroína da fé. Então vamos para o livro de Josué agora. E em Josué 2, a história do povo de Deus que está próximo à cidade de Jericó, então está prestes a tomar essa cidade. E Josué envia dois homens, dois espiões, para entrar nessa cidade e olhar qual a situação dessa cidade. No versículo 1. Enviou José, filho de Num, dois homens desde Sitim a espiar secretamente, dizendo: Andai, observai a terra e a Jericó. Foram, pois, entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. E a casa de Raabe talvez era uma hospedaria, um prostíbulo, um bordel. Era um lugar onde muitos homens, muitas pessoas estavam, todos os dias frequentavam aquele lugar, entravam, saíam, estrangeiros, pessoas de fora da cidade muitas vezes. E ali era o lugar ideal para se obter informações, escutar de outras pessoas tudo um pouco o que acontece naquele lugar. E sem provocar muita suspeita, eles sendo estrangeiros ainda, eles precisavam estar num lugar onde eles não fossem descobertos. Mas essa notícia também chegou ao rei. No versículo 2, então deu-se a notícia ao rei de Jericó, dizendo: Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. E pelo que enviou o rei de Jericó a Raabe, dizendo: Tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Raabe recebeu esses homens estavam lá, e ela não entregou esses dois espiões para o rei, para os soldados, para aqueles que foram lá buscar eles. Não somente não entregou, como disse que eles não estavam lá. Ela mentiu para proteger a vida desses homens. E ela não tinha nenhum motivo aparente de esconder esses homens, porque eles eram inimigos. O povo de Jericó sabia que o povo de Israel estava lá fora, no lado de fora, preparando talvez um ataque para tentar invadir a cidade. E por que ela não entregou os inimigos? Por que ela guardou eles e protegeu a vida deles? Ela, como cidadã da cidade, ela devia ter entregue esses homens, e talvez fosse louvada pelo rei. O rei dizia: muito bem, se entregou os homens maus nas nossas mãos. Mas ela tinha ouvido dessas pessoas que frequentavam essa casa, ouviram, elas falavam, e ela escutou aquilo que o Deus de Israel fez com o povo de Israel. Tirou eles do Egito de forma milagrosa, daquelas 10 pragas, com poder, abriu o mar,
e eles estavam ali agora, prestes a invadir a cidade de Jericó. Ela não conhecia esse Deus, mas ela ouviu falar desse Deus. Né? E não eram pastores, não eram líderes religiosos que foram lá pregar a palavra de Deus. Eram homens comuns, eram estrangeiros, eram pessoas que estavam lá também na casa dessa mulher para cometer pecados, né, da prostituição. E ali ela ouviu a palavra, ela conheceu esse Deus. Primeiramente só de ouvir falar. E isso fez com que ela ligasse a antena dela, né? E ela percebeu, será que existe algo maior do que esses deuses aqui de Canaã, em que eu sempre servi até hoje em dia? Ela era uma mulher pecadora, vivendo num ambiente de pecado, ambiente pagão, mas passou a crer no Deus de Israel como o verdadeiro Deus. Abandonou a idolatria e uniu-se à fé de Israel. No versículo 10 e 11, ela diz, porque temos ouvido que o Senhor, ela falou para esses dois espiões, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíes do Egito, e que fizestes dos dois reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Ela reconheceu, né, quem é Deus. Deus é o Senhor sobre todas as situações, em todos os lugares. Mas ela mentiu, né, mentiu para livrar esses homens. Mentiu talvez por uma boa causa. E será que Deus aceita uma mentira quando nós mentimos por uma boa causa aparente? Ela quis ajudar esses homens, ela quis ajudar a si mesma, né? Mas isso não acontece, não. Né? Mentira, mesmo com boas intenções, é pecado. É pecado sempre. Deus, não sei como é que ela, no futuro, ela se acertou com Deus, mas ela, nessa situação, ela mentiu, ela pecou, mais uma vez. Né? Abraão, nós sabemos que também mentiu para livrar a vida dele da morte, né? Quando ele disse que Sara era a sua irmã. Davi também teve situações em que ele mentiu para salvar a sua própria vida, né? E Raabe não conhecia os 10 mandamentos, Raabe não sabia que o pecado podia levá-la à morte, mas isso não nos livra de forma alguma, né, da culpa, do pecado. Nós precisamos reconhecer nossos pecados, levá-los a Deus, e Deus, aí sim, nos perdoa e nos limpa essa culpa. E não foi a mentira dela, não foi a mentira de Raabe que permitiu depois que Israel invadisse e destruísse a cidade de Jericó, né? Deus não precisa de mentiras para alcançar os propósitos. E nesse episódio em particular, a mentira dela, né, por mais estranho que seja, foi um passo de fé que ela deu, mas que colocou a vida dela em perigo. O verdadeiro motivo que ela teve em crer, essa convicção que ela tinha, é daquilo que Deus fez na história de Israel e que iria fazer na vida dela, né, sabendo do amor e da graça de Deus. Ela creu na palavra que ela escutou. Ela creu na palavra que ela escutou de homens, de pessoas que não eram religiosos, né? Eram homens comuns que tinham ouvido falar também sobre a história de Israel, sobre como Deus tinha trabalhado, libertado o povo dos egípcios e em outras situações, simplesmente ouvindo a palavra de Deus, né? Em Romanos nós lemos também que a fé se dá pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E isso foi o que aconteceu na vida de Raabe. Ela, de ouvir a palavra de Deus, ela tomou essa decisão de guardar esses homens. E mais tarde nós vimos o que aconteceu com ela, né? Nós vemos aqui 3 pontos, eu quero citar aqui, que Deus nos mostra como ele é, como ele age, né? Nós vemos aqui a graça de Deus na vida de Raabe. A graça de Deus, ela alcança as piores pessoas, ela alcança pecadores, ela alcança pessoas improváveis, né? Que se nós formos olhar,
nós iríamos dizer, não, essa pessoa ela não tem chance mais, né? Essa vida que ela está vivendo afastada de Deus, desse jeito, ninguém, ou essa pessoa não tem como agradar a Deus, como alcançar a graça e a misericórdia de Deus. E essa chance ninguém consegue alcançar. Ela era uma prostituta e não fazia parte da nação, do povo de Deus. E mesmo assim, Deus a chamou de um jeito diferente, né? Deus nos chama em situações diferentes também a reconhecermos quem Ele é, o que Ele é. E Deus abriu os olhos dessa mulher, de Raabe. E pela fé, essa fé improvável de Raabe, ela se tornou filha de Deus. Mais tarde, né, nós lemos também que ela se casou com um homem chamado Salmão, que era da tribo de Judá. E assim, ela se tornou a mãe de Boaz, que depois casou com Ruth, né, e ela foi um ancestral do rei Davi. Ela tinha uma história pela frente, que ela nem sabia que ela tinha, né? Ela nem sabe, talvez não sabia naquela situação, que ela iria ser a ancestral de um rei, Davi, e do rei Jesus. Mais para frente, ela entrou na linhagem de Jesus. Né? A graça de Deus, ela nos alcança. O amor de Deus, ele nos alcança. O amor de Deus, ele se revela no cuidado, né, que ela teve com essa mulher. Depois ela colocou um cordão, uma corda vermelha na janela da casa dela, e isso fez com que ela fosse salva. Ela deixou de ser, quando Israel invadiu a cidade, ela não foi destruída. Ela, a família dela, todos os que estavam dentro dessa casa foram preservados, foram guardados. Deus não permitiu que nada acontecesse com essa mulher. E assim também nós podemos lembrar da história no Egito, aqueles que tinham colocado aquele sangue na porta da casa, o anjo passou por cima. O anjo da morte e da destruição não entrou naquela casa. Ali era um lugar seguro. A presença de Deus, ou o sangue de Deus, o sangue de Jesus, ele nos livra do mal, nos livra da morte. Assim nós também podemos crer que uma vez que nós recebemos a oferta de Jesus nas nossas vidas, nós também estamos dentro dessa casa, dentro dessa proteção. Deus vai ali estar nos guardando da morte e destruição. Graça de Deus, o amor de Deus e a misericórdia de Deus. Essa misericórdia é demonstrada quando Raabe entra na genealogia de Jesus. Após os israelitas conquistarem a Jericó, ela foi aceita, a casa dela foi aceita como israelita, fazendo parte do povo de Deus, fazendo parte da linhagem de Jesus. Esquecendo todo o seu pecado, que ela ficou para trás, ela foi recebida. Deus também nos recebe. A misericórdia de Deus nos alcança, nos limpa do pecado, nos recebe como filhos, filhas de Deus, na família dele. Ele nos aceita. Nos aceita do jeito que como a gente está, né? Ele quer depois transformar as nossas vidas. Mas nós, com todos os pecados, todas as falhas que nós temos, nós podemos e vamos ser aceitos por Deus se nós crermos, se nós entregarmos as nossas vidas na mão dele. Ela foi adotada por Deus. Deus nos adotou também como seus filhos. E hoje nós também fazemos parte da família de Deus. Deus, ele esquece. Deus, ele perdoa. E Deus nos aceita. A sua graça, o seu amor, a sua misericórdia. Da mesma forma como alcançou a Raabe, da mesma forma ela pode e quer nos alcançar no dia de hoje. Se nós crermos naquilo que ouvimos e praticarmos aquilo que a palavra de Deus diz. Amém? Te louvamos, ó Deus, pela tua palavra, pela tua misericórdia, pelo teu grande amor, pela tua grande e maravilhosa graça, Senhor. Nós somos muito gratos por hoje podermos fazer parte, sim, da tua família, sermos aceitos como filhos, como filhas de Deus. O Senhor nos recebeu do jeito como estávamos, como éramos, cheio de falhas e pecados. Nós ainda continuamos, Senhor, errando, cometendo
sim, pecados talvez ainda fazem parte da nossa vida, mas nós queremos sempre que o Senhor esteja nos mostrando, abrindo nossos olhos, para que a gente possa estar reconhecendo onde nós erramos. Nós pedimos perdão. Nós pedimos que o Senhor nos ajude a sair dessa vida de pecado, de mentiras, para entrarmos cada vez mais próximos de Ti, estarmos cada vez mais próximos de Ti, e vivermos uma vida cada vez mais correta, mais, sim, de acordo com aquilo que o Senhor quer e tem para cada um de nós. Somos gratos, Senhor Deus, pelo novo dia que o Senhor nos dá, sim, saber que Tu estás conosco nessa nova manhã. Ajuda-nos, que a Tua presença em nós esteja, mais uma vez, fazendo a diferença nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.